Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula nós vamos falar sobre Wittgenstein, um filósofo que também contribuiu para a filosofia analítica do século XX. Vamos falar um pouquinho sobre a vida dele primeiro. Wittgenstein, ele nasceu em 1889, morreu em 1951. Ele nasceu em Viena, na Áustria, mas ele viveu longo período da sua vida na Inglaterra. E ele se tornou cidadão inglês em 1938. Ele é de uma família de origem judaica, mas o pai dele tornou-se protestante e a mãe católica. Ele não foi induzido a nenhuma das religiões pela família, mas no fim da vida ele aproximou-se um pouco do catolicismo. Em 1906, ele foi para Berlim para estudar engenharia mecânica. E de 1908 a 1911, ele estudou engenharia aeronáutica em Manchester, na Inglaterra. Seus estudos de matemática o levaram a entrar em contato com o trabalho de Bertrand Russell, um famoso matemático que a gente já conhece. Ele frequentou seus cursos em Cambridge em 1912. Então foi exatamente ali que ele entrou em contato com a filosofia analítica e acabou sendo discípulo desse pensador britânico. Depois, porém, ele vai se afastar do Russell, a gente vai ver em que momento que ele vai se afastar e vai ter uma linha própria de pensamento. Wittgenstein, ele combateu na Primeira Guerra Mundial como soldado do exército austríaco e foi capturado na Itália em 1918, onde ele ficou prisioneiro por quase um ano. Por volta de 1920, ele vai se desfazer da fortuna que ele herdou do pai e abandonou os estudos de filosofia, dedicando-se ao magistério em escolas do interior da Áustria até 1927. Em 1922, um pouquinho antes, ele vai publicar a versão definitiva do seu Tratado de Lógica, o famoso Tratado Lógico-Filosófico, que inclusive teve como prefácio o mestre dele, o Russell. Em contato com o pensamento neopositivista, ele vai retornar a Cambridge em 1929 para retomar seus estudos de filosofia. Ele foi professor assistente de 1930 a 1936 e professor titular da Cátedra de Filosofia de 1939 a 1947. E vai falecer 4 anos depois, deixando quase toda a sua obra inédita. Wittgenstein, ele vai defender uma posição antimetafísica. A gente percebe isso uma tendência moderna, uma tendência, melhor dizendo, contemporânea da filosofia, essa tendência antimetafísica. Ou seja, ele vai tentar basear em questões relativas ao universo real, que, portanto, podem ser comprovadas por meio do método científico, lógico, pela aproximação dele com o neopositivismo. Em sua trajetória intelectual foi capaz de realizar uma profunda revisão de sua própria teoria, tal ponto que muitos estudiosos de sua obra filosófica dividem em 2 períodos, o primeiro que corresponderia ao seu Tratado Lógico-Filosófico publicado em 1921, e o segundo cuja obra principal é Investigações Filosóficas publicada postumamente. De acordo com sua visão, as proposições lógicas revelam a estrutura da linguagem, que, por sua vez, manifesta a estrutura do mundo. Daí ele afirmou: sobre aquilo que não se pode falar, deve-se calar. Exatamente o que ele vai mostrar nesse momento? Que a estrutura da linguagem ela tem que corresponder à realidade. Ou seja, a totalidade das proposições, alguém já estudou lógica comigo em outras aulas, a totalidade das proposições tem que corresponder à totalidade dos fatos. Em seus próprios termos, a totalidade dos pensamentos verdadeiros é uma figura do mundo. Ou seja, a estrutura do mundo determinaria a estrutura da linguagem, quando esta é verdadeira. Nesse caso, a linguagem é um retrato do mundo, por assim dizer. Segundo o pensamento de Wittgenstein dessa primeira fase, o mundo real é composto de fatos absolutamente independentes, e a linguagem somente é verdadeira quando expressa um desses fatos. Por exemplo, a temperatura de 100 graus Celsius, a água entra em ebulição, não é? A ciência vai possibilitar obter um saber verdadeiro, porque trata apenas desses fatos.
Quando a linguagem expressa realidades diferentes dos fatos isolados, não pode ser considerada falsa, mas não tem sentido científico. E são essas afirmações que constituem a filosofia, proposições que não podemos testar por meio da observação empírica. Assim, para ele, filosofar é apenas uma atividade classificatória. O filósofo tem que distinguir as proposições que são científicas das proposições sem sentido científico ou filosóficas. Agora, na segunda fase, ele vai ter pontos em comum com a primeira, apesar dele se afastar do mestre dele, mas vai partir de um pressuposto totalmente diferente. Wittgenstein vai abandonar a ideia de que a estrutura da realidade determina a estrutura linguística, para afirmar o oposto. A estrutura da linguagem é que determina a nossa concepção da realidade, não o contrário. Assim, se no Tratado Lógico-Filosófico ele afirmava que as línguas apresentam uma estrutura lógica comum, que pode não ser evidente, mas que é revelada pela análise filosófica, nas obras da segunda fase, ele vai afirmar que a linguagem não tem uma estrutura comum, pelo contrário. A diversidade linguística demonstra a sua complexidade estrutural, que envolve formas e funções complexas que devem ser consideradas. Então, ele vai deixar de entender a linguagem como uma detentora de uma estrutura básica e uma forma lógica e começa a percebê-la como uma base em seu uso do meio dos chamados jogos de linguagem. É aí que ele introduz esse termo, jogos de linguagem. Wittgenstein vai afirmar que o significado de uma palavra é dado pelo seu uso na linguagem. Os jogos de linguagem determinam que o mesmo tipo de termo linguístico vai ter significados diferentes em diferentes contextos. Essas mudanças de ponto de vista vão exigir também um novo método. Em vez de deduzir a estrutura e os limites da linguagem pela análise lógica, como ele fazia na primeira vez, ele vai buscar fazer de forma empírica, considerando que a linguagem é parte da vida humana. Só que em ambas as fases, as doutrinas de Wittgenstein estão relacionadas à ideia de quê? Dos limites da linguagem, que são impostos por sua estrutura interna. Então, essa segunda fase a gente pode resumir da seguinte forma. Ele vai afastar da compreensão de que a verdade da proposição, aquilo que eu falei anteriormente, deve ser verificada na experiência do mundo real e vai passar a afirmar que é impossível a gente ter uma redução legítima entre o conceito lógico, ou seja, a proposição, e um conceito empírico, aquele que está relacionado à realidade. Então, a linguagem não pode ser captura conceitual da realidade e a representação do objeto. Ela é antes uma atividade, um jogo, e daí que vem a palavra jogo. E os jogos de linguagem vão adquirir seu significado no uso social, nos diferentes modos de ser, de viver, nos quais a fala está inserida. Desse modo, é a linguagem que vai determinar, de certo modo, a concepção da realidade, e não o contrário. Então, de acordo com Wittgenstein, a linguagem comum possui uma riqueza de espécies, de tipo, de frases que são usadas em situações específicas. Por exemplo, mandar, pedir, relatar, descrever, inventar, agradecer, e formam jogos de linguagem, que se produzem socialmente e não individualmente. Então, ele vai abandonar a intenção de fazer da linguagem aquela pintura da realidade, como ele mesmo havia dito anteriormente, um retrato do mundo, um retrato da realidade. O termo linguístico não poderia mais ser explicado por meio de uma análise lógica, mas apenas a partir do seu uso social. Ele vai comparar a linguagem a uma caixa de ferramentas. Para ele, não se trata mais de considerá-la falsa ou verdadeira, mas de saber usá-la. Por isso, a tarefa da filosofia seria apenas a de usar adequadamente a linguagem, conhecendo seus limites e calando-se diante do que não pode ser falado. Essa aula termina por aqui. Eu espero ter sido claro, pelo menos nessa abordagem bem superficial de Wittgenstein. Filósofo não muito fácil de ler, porque ele escreve em forma de aforismos, mas qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar nos comentários que a gente vai tentar resolver, ajudar, contribuir um pouco mais para entender esse filósofo que contribuiu muito para a filosofia do século XX. Até a próxima aula.